Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal Fanático. Canal esse que é dedicado a você que é torcedor do Santa Cruz e é fanático pelo clube, assim como eu. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o 13, né? Que tá chegando o dia, né? Vai ser o nosso primeiro adversário, nossa primeira decisão no ano de 2025. Jogo que vai ser de hoje a 8, né? Próximo sábado, dia 4, né? Foi confirmado, né, a tabela ontem à noite pela CBF. O jogo vai ser exatamente dia 4. A princípio está marcado para o Arruda. A gente não sabe se vai ser com público ou sem público. E o horário da partida vai ser exatamente 6 horas. O jogo vai ser às 4 da tarde, às 16 horas. Então, Santa Cruz vai exatamente jogar às 16 horas, próximo sábado, valendo, né, a vaga para a próxima fase do pré-nordestão. Não se sabe se vai ser no Arruda com público ou sem público, tá? Então a gente vai conhecer um pouco sobre o elenco do 13, saber como é que esse time está se preparando. O 13 que fez um amistoso recentemente durante essa semana, antes do Natal, né, contra a equipe do Santa Cruz do Rio Grande do Norte e venceu por 2-0. Então cola aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e me ajuda aí nesse meu projeto de divulgar o Santa Cruz para o Brasil, para o mundo, beleza? Vamos embora aqui conhecer o elenco do 13. O 13 que fez uma campanha muito boa esse ano na Série D, chegou até as quartas de final, no jogo que valia a vaga, acabou sendo eliminado, né, pela a equipe do Itabaiana, né? E o 13 tem como destaque o atacante Thiaguinho, né, que é do Flamengo, mas o Thiaguinho ele não ficou para a temporada exatamente de 2025, tá? Então aqui a gente tem um elenco, né, do 13, os goleiros, o Igor Ryan, o goleiro Marcos e Andrade, os defensores Artuzinho, Van, Guilherme Lucena, Matheus Maranguape, Thiago Barbosa, Marcelo Souza, Cadu, Renan e Gomes. Os meias, Juninho, Pedro Silva, Lincoln, Cal, aquele que jogou no Santa Cruz, ruim que dói. Gabriel Feitosa, Lucas Alisson, Dione, Alexandre e Pedro Rodrigues. Na frente, no ataque, eles têm o Jean, Luan Lúcio, Rafael Ibiapino, Daniel Mazeroc, eu acho que é assim que pronuncia, o Wanderson, Jefferson Souza e o Gil. O treinador é o Renatil Potiguar, que é treinador que não estava, né, na temporada de 2024. Eu não conheço ninguém do 13 a não ser o Cal, mas aí para facilitar, acredito que você também não conhece muito o elenco do 13. Eu trouxe aqui as informações do Jornal da Paraíba. E ele destrincha jogador por jogador, quem é remanescente, de onde veio, né? Então a gente vai dar uma rápida lida em cada um aqui para a gente conhecer melhor esse elenco e ficar já sabendo como é que esse time vai vir para jogar contra o Santa Cruz. Com relação aos goleiros, né? Como eu falei, eles têm o Igor Ryan, segundo informação aqui do Jornal da Paraíba. Ele já está na terceira temporada com a camisa do 13. É um dos principais nomes, foi um dos principais nomes, né, dessa temporada, desse ano. Tem 31 anos, né? E acumula justamente um título de campeonato paraibano. O Andrade, ele é reserva do Igor e é mais um remanescente. E o Marcos Davi, ele é formado nas categorias de base, tá? E vai para a segunda temporada como profissional do clube. Aí os laterais direitos tem o Van, que está desde o final do Campeonato Paraibano desse ano e vai continuar para o ano que vem. E o Guilherme Lucena, que exatamente disputou o Campeonato Paraibano desse ano, mas foi emprestado para o Manaus e para o Atlético do Piauí e está retornando ao 13. Os zagueiros, o Marcelo Souza, que
vem do São Bento e do Atlético, tem 29 anos. O Renan Diniz, ele tem 31 anos e já jogou pelo Bragantino, Mirassol, São Bernardo. Deixa eu aumentar só mais um pouquinho aqui para vocês verem melhor, né? Pronto. Ele jogou exatamente pelo São Bernardo, pelo Mirassol e pelo Bragantino e jogou 4 temporadas na Turquia. E esse ano ele estava no Ipatinga, também jogou no União Suzano e no Juventus da Moca de São Paulo, né? Então rodou muito, né? Esse Renan Diniz. Jogou em 3 times já nesse ano, né? Então é um tipo um Gilvan, né? Jogou muito já em vários times diferentes esse ano. O Gomes tem 26 anos, estava esse ano no Manaus e vem do Manaus para o 13. O Matheus Gomes é um zagueiro das categorias de base do 13, foi promovido agora ao elenco profissional. E o último zagueiro que faz parte do elenco é o Thiago Barbosa. Ele chega após a saída de Cadu, que foi dispensado em comum acordo. Ele tem apenas 23 anos e estava no Figueirense. Como eu disse, não conheço nenhum deles. Lateral esquerdo, tem o Arthurzinho, que tem 24 anos e jogou a temporada desse ano no Altos. Segundo informações do jornal aqui, ele atuou em 38 jogos esse ano pela equipe do Altos. E o Matheus Maranguape é o outro lateral esquerdo, vem do Maracanã. Maracanã, eu acho que é um time, se eu não me engano, do Ceará. E ele tem 25 anos e foi adversário do 13 na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Os volantes, você tem o Gabriel Feitosa, que foi criado na categoria de base do 13, jogou pelo CSP e pelo Cruzeiro da Paraíba, que foi o último clube antes de voltar para o 13. O Juninho, que é o volante de 25 anos, é um dos remanescentes, né, do time que ficou. O Lucas Alisson estava no Floresta e vem para fazer parte do elenco de 2025 do 13. O Lincoln, ele, segundo informação aqui, tem vasta experiência no futebol cearense. É um jogador de 32 anos e defenderá o 13 ano que vem, depois de passar pelo Ferroviário e pelo Caucaia em 2024. Esse aqui a gente conhece, né? O Cal. Jogou pelo Santa Cruz, horrível, muito fraco. Ele estava na Série C, fazendo parte do elenco do Volta Redonda na primeira fase da competição. O Gabriel é um meia de 21 anos e é um volante, aquele bota que é o meia de 21 anos, depois diz que é volante, que é formado nas categorias de base do clube. Aí os meias, tem o Alexandre, que está desde 2023 no 13. Aí fala que ele chegou a ser o camisa 10 da equipe no Paraibano de 2024, mas que passou por uma série de lesões, como o rompimento, né, do ligamento cruzado anterior do joelho, igual ao Bessa, né? E tirou ele de campo durante toda a temporada. Então, o Alexandre aí, ele tá vindo de contusão, né? Tá se recuperando aí. Assim como foi o Bessa no Santa Cruz. O Pedro Henrique é uma cria da base do próprio 13 e ele também jogou nas divisões juvenis do Queimadense e do Ceará. O Dione, se eu não me engano, eu conheço ele, né? Tem identificação com a torcida do Campinense, foi campeão paraibano em 2022. O meia foi uma das contratações mais esperadas para a temporada de 2025. Antes de chegar ao 13, ele atuou pelo Volta Redonda e foi campeão da Série C do Brasileiro. Pronto. O Dione é um jogador para ficar de olho. Eu agora lembrei quem é. Ele é um jogador perigoso, né? Tem uma visão de jogo boa, né? Se eu não me engano, ele bate falta, bate escanteio, enfim. Ele vem para ser o dono do meio de campo do 13. Então, olho nesse cara, esse tal de Dione aí. O Pedro Rodrigues
ele defendeu o Botafogo de São Paulo, né, esse ano, e o Confiança, é o outro meia. Como atacantes, tem o Jean, que foi o primeiro anunciado, segundo o jornal, pelo 13. Ele jogou por 3 times em 2024, Jacuipense, o Largato e a Água Santa, né? Rodou muito, igual o Gilvan. O Wanderson atuou por empréstimo no Grêmio Prudente em 2024. Luan Lúcio, ele estava no São José, né? E jogou em 19 oportunidades. O Jefinho, ele veio para jogar a Série D, né? Pelo 13 do Campeonato Brasileiro e teve seu contrato renovado, ou seja, é um remanescente. O Rafael Ibiapino, ele tem 26 anos, né? E já jogou pelo Campinense e pelo Botafogo da Paraíba, né? O Gil é da cria, é da base, né, do próprio 13, tem 19 anos. E o Daniel Mazeroc é um atacante que tem passagem pelas categorias de base do Grêmio e do Ceará e vem exatamente emprestado do Ceará para o 13. Bem, do elenco aqui, né, a gente viu agora detalhe por detalhe cada um. Tem poucos remanescentes, como você pode observar, do time que fez uma campanha relativamente boa, né, na temporada desse ano. Como eu disse, o destaque do time foi na frente o Thiaguinho, mas ele não renovou, né? Jogador que é do Flamengo, foi o artilheiro, né? Um dos artilheiros da Série D. Esse Dione aí é um jogador perigoso, que é experiente, é um meia, né? Tava no elenco do Volta Redonda, assim como o Esquilo e o Vini Moura, lembrei agora. Então tava com o Esquilo e o Vini Moura lá no Volta Redonda. Então é um elenco totalmente reformulado, novo. Então Santa Cruz não vai ter assim muita vantagem, mas também é um elenco que é para se conhecer do 13. Eu tô com um problema aqui de internet, mas eu vou mostrar aqui a escalação inicial, né, vou ler para vocês aqui a escalação inicial da equipe do 13 contra o Santa Cruz, que foi o último amistoso, né? Foi realizado antes do Natal no estádio de Queimadas. Lembrando que o 13, diferente do Santa Cruz, vai fazer um amistoso ainda esse ano, amanhã contra o Central, na Paraíba, no estádio da cidade de Queimadas. Então, esse time aqui que eu vou ler foi o time que entrou inicialmente contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte e pode ser o time titular contra o Santa Cruz, tá? O goleiro foi o Ryan, o lateral direito foi o Guilherme Lucena, a zaga foi composta pelo Gomes e o Renan, o lateral esquerdo foi o Arthurzinho, no meio ele botou o Alisson, o Cal, o Dione, e na frente ele foi com o Luan Lúcio e Jefinho, e o centroavante foi o Jean. Esse foi o time que jogou, né, contra a equipe do Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Os gols aqui foram no segundo tempo, né? O primeiro foi do Wanderson. Aliás, o primeiro não, desculpa. O primeiro foi do Wanderson, exatamente. E na verdade foi os dois gols foi desse tal de Wanderson, né? Ganhou por 2-0. Então, o Wanderson, ele foi o destaque aí. Ele que entrou exatamente no segundo tempo, né? O Wanderson, ele entrou no segundo tempo. Então, no decorrer do jogo, o treinador do 13, né? Ele, exatamente, o Renatinho Potiguar, ele mudou o time todinho. Então, no segundo tempo, a equipe ficou com o goleiro Andrade, o lateral Van, a zaga com Marcelo e Thiago Barbosa. O lateral esquerdo foi o Matheus Maranguape. Aí o meio ficou com o Juninho, Lincoln, Pedro Rodrigues. Aí na frente o Wanderson, Daniel Mazeroc e o Rafael Ibiapino.
Esse Wanderson foi que foi o destaque, fez os 2 gols da vitória. Todos os 2 gols saíram no segundo tempo. Então, assim, no papel é um time desconhecido, né? Tem alguns jogadores que rodaram aí, bem rodados, mas nenhum destaque em grandes equipes. O Santa Cruz também não tem nenhum grande destaque assim por equipe. Tem aí o Rafinha, né, que foi contratado, que é a grande atração aí, mas não vai jogar por causa da questão de ser um jogador de fora. Então tem toda a burocracia, né? Tem que esperar abrir a janela, a regularização demora mais um pouquinho, mas é um jogo que não espere facilidade. Santa Cruz 3 historicamente são jogos difíceis, então é um jogo assim que eu não espero facilidade não, tá? Tem toda essa questão aí da pressão, a torcida tá ansiosa em ver o time. O Santa Cruz não se preparou da forma adequada, a pré-temporada foi bagunçada, jogos sendo adiados, problema no gramado, não tinha onde treinar, então foi meio complicado. O 13, ele também é um time que se formou agora há pouco, né? Tá fazendo alguns amistosos. O primeiro foi semana passada, vai fazer um amanhã contra o Central. Então a gente vai também procurar saber informações, como foi esse time contra o Central. Provavelmente esse time que vai jogar contra o Central é o que vai ser o time que vai ser usado contra o Santa Cruz sábado que vem. Então a gente vai ficar de olho aí. Vou fazer um pré-jogo com mais detalhes, tá? Isso aqui é só um aperitivo, então você que acompanha aí o canal, se ligue que vai ter o pré-jogo e aí a gente vai passar informações mais completas. Isso aqui só foi um aperitivo para você conhecer o elenco do 13, tá bom? Então, um abraço, tenha um bom final de semana, tenha um bom descanso, um bom domingo. E antes do ano novo, eu vou estar aqui para gravar, né, um vídeo para vocês aí falando de Santa Cruz e agradecendo aí a colaboração de vocês inscritos aí do canal, tá bom? Um abraço e bom final de semana. Até mais.